Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre as datas comemorativas do Brasil. São muitas. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 69 datas comemorativas, contando com feriados fixos, que são aqueles que sempre são comemorados na mesma data, todos os anos. Conversaremos também sobre o aniversário de Sorocaba, que já está chegando. Recebemos em nossos estúdios o professor doutor Rogério Lopes Pinheiro de Carvalho, professor do curso de História da Universidade de Sorocaba. Professor Rogério, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre é muito grata a sua presença aqui no nosso programa. Os nossos ouvintes e telespectadores gostam muito da sua didática em apresentar assuntos que a gente está trazendo para debater aqui no Uniso Comunidade. Nós vamos falar dessas datas comemorativas, nós falamos de 69 datas. Nós fizemos até uma enquete, onde a gente pergunta para alguns universitários o que eles pensam, o que eles sabem das datas comemorativas, do que é comemorado em tal data. Vamos assistir. Tiago, você sabe quando se comemora o Dia dos Namorados? Dia 9 de junho. É isso? Você namora? Ah, por enquanto não, mas pode ser que role uma oportunidade aí, né? Fernando, você sabe quando se comemora o aniversário de Sorocaba? Não. Na verdade, como eu não sou de Sorocaba, não tenho muito a cultura sorocabana influenciada. Como eu vim do sul, então é aquela coisa meio baguri, tchê, e etc. E você está aqui há quanto tempo? Então já fez um tempo já, entretanto, com essa vida aí cotidiana, meio que rotina, não tenho vida social. Fazem 4 anos e meio, mais ou menos. Já tem uma Copa do Mundo já aqui em Sorocaba. E ainda não decorou o aniversário da cidade? Não decorei ainda. Tô me sentindo muito mal por conta disso, porque talvez eu possa estar enrolando, tirando um dia de férias aí, ou melhor, matando o serviço e eu não tô sabendo. Sabe que se comemora no dia 19 de junho? É feriado? Não, 19 de junho não. Nem imagina que é chutar? Não, não sei mesmo. Vitória, você sabe que se comemora no dia 2 de novembro? Não, não sei. Você sabe que é feriado? Sei, mas eu não sei o que se comemora. Mariana, você sabe quando se comemora o Dia da Consciência Negra? É 20 de alguma coisa, agora mesmo eu não lembro. No começo ou no fim do ano? Acho que é mais pro final do ano. Gustavo, você sabe quando se comemora o aniversário de Sorocaba? Não, Você é de Sorocaba? sou de Votorantim. E quando é o aniversário de Votorantim? Também não sei. Mas sabe que é feriado. Sei. Isso que importa. Isso que importa, aproveitar, sair com o pessoal e curtir. Vinícius, você sabe quando é comemorado o Dia dos Pais? Dia dos Pais, exatamente, não sei. E o Dia das Mães? Dia das Mães, se eu não me engano, é em maio. Então, a enquete que a gente viu, onde mostra a ignorância dos universitários. Professor, você acha que a responsabilidade é de quem? É da escola, ensino fundamental, ensino médio, é das cidades que não dão atenção às devidas datas, ao país que não enaltece essas datas comemorativas, são 69, pelo menos, oficiais que estão no calendário do país. O que o senhor acredita que vem acontecendo? Eu acho que é um pouco um complexo de fatores, né? Tem essa questão da infração de datas, são muitas datas, efetivamente. Porém, o que a gente viu um pouco nas entrevistas é que, pelo menos algumas datas importantes, as pessoas não têm a mínima noção, né, do porquê se comemora, de por que é feriado determinadas datas. Eu acho que isso é muito culpa da escola, né, ensino médio, ensino fundamental, de estar não só explicando essas datas, mas problematizando também essas datas, né? Por que se comemora, por que se tornou feriado, o que significa nos dias atuais se comemorar tais datas, tais datas, pelo menos as datas históricas, né? As datas chamadas históricas. Eu acho que passa um pouco por um certo desinteresse da população em relação a isso, a inflação de datas, são muitas datas, e também a escola, né, que talvez não esteja trabalhando a contento o significado desses feriados, pelo menos de algumas dessas datas.
E essas personalidades também que muitas vezes são homenageadas nessas datas ou lembradas nas datas. Então, a gente tem, por exemplo, o 21 de abril, Tiradentes. Aí a gente tem um feriado. Mas, por outro lado, a gente não tem feriado no dia do descobrimento do Brasil. A gente não tem feriado no dia do índio. Mas a data é uma data comemorativa. Qual é a importância de ter também essas personalidades lembradas nessas datas, ou o descobrimento do Brasil não ser feriado, nem o dia do índio ser feriado? Então, aí passa por aquela questão que eu coloquei de problematizar isso, né? de estar debatendo o significado dessas datas. Sempre envolve uma questão política, né? A história e as ciências humanas estão permeadas por isso, né? E eu não estou falando que isso é necessariamente mal, né? Só estou fazendo uma constatação. É uma questão política. Tiradentes, ele vai morrer, ele vai ser enforcado, 1791, vai ser um personagem absolutamente ignorado no período imperial, no período monárquico. Ele só vai ser resgatado no movimento republicano, no contexto do movimento republicano. Então, tinha que se escolher pela falta de heróis, tinha que se escolher um herói que se encaixaria dentro de uma proposta republicana de certos setores que estavam defendendo o movimento republicano no final do século XIX e começo do século XX. Aí se resgata a figura do Tiradentes. E ele se torna o herói, é uma releitura que não aconteceu no período monárquico, né? Porque, efetivamente, os inconfidentes mineiros eram republicanos, aqui tudo consta, né? Eram republicanos, então, evidentemente, logicamente, a monarquia não iria comemorar enaltecer um personagem republicano, porque se tinha uma monarquia. Então isso vai ser resgatado. No entanto, existiram outros movimentos contra a metrópole portuguesa, pela independência, e esses outros movimentos não se tornaram nem feriado, nem homenageados. Existiram outros movimentos, a Conjuração Baiana, que aconteceu também, só que ali tinha um caráter popular mais exacerbado, participação popular, participação de escravos, então isso não interessava a certos setores republicanos, do movimento republicano mesmo. Então, a instalação então é uma questão política, política. É uma questão de escolha política. Agora, por exemplo, 9 de julho. 9 de julho não é feriado nacional, mas ele é feriado no estado de São Paulo. Mas isso, logicamente, por quê? Porque a Revolução Constitucionalista é uma revolução da elite paulista. Da elite paulista. Não poderia ser feriado no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, porque esses outros estados se voltaram contra São Paulo. Né? São Paulo fez um movimento contra o governo Vargas e contra o governo provisório de Vargas, né? Até aquele momento exigindo uma Constituição. E até a ponto de lutar por uma separação, enfim, de São Paulo, da Federação Brasileira. Então, claro que isso é um feriado especificamente paulista. E demorou, né? Demorou, de 1932. Sim, é novo, né? É relativamente novo. Então, o que significa isso? Políticos de São Paulo, políticos eminentes de São Paulo, foi no governo Mário Covas, né? Escolherem e colocarem 9 de julho como uma data, um feriado, uma data comemorativa, um feriado para São Paulo. Ou seja, um certo significado político de ressaltar a importância de São Paulo, a preeminência de São Paulo e a necessidade de São Paulo continuar liderando politicamente o Brasil. Né? Agora, então é um caráter político também. Nesse caráter político, obviamente, ele tem que estar alinhado aí à formação da consciência do porquê do feriado. Claro, isso tem que ser problematizado. Eu acho que isso é fundamental, principalmente para o professor de história, né? Especificamente os feriados realmente, vamos dizer assim, ligados a eventos políticos importantes do Brasil, né? Isso tem que ser problematizado. E por que será que alguns feriados são facultativos? Por exemplo, o Dia da Consciência Negra. O município pode decretar feriado ou não. Sorocaba é feriado, mas, de repente, o município vizinho aqui de Sorocaba não decreta feriado. Inclusive, aí o cidadão que trabalha lá e vem para cá, por algum motivo, depara com uma cidade fechada e parada.
Mais uma vez, a questão de movimentos sociais. Você falou do dia do índio, né? E por que o dia do índio não é Porque feriado e nem descobrimento do Brasil é feriado? Porque o dia do índio não é feriado? Porque não aconteceu, não ocorreu uma força política suficiente para que defenda as comunidades indígenas e a história indígena. No Brasil, por mais que a historiografia vem recuperando isso e mostrando isso de uma outra perspectiva, que não era a perspectiva vigente na maior parte da historiografia brasileira no século XIX, no século XX, mas não teve força política suficiente. Agora, o movimento dos afrodescendentes, os afro-brasileiros, eles impuseram a sua influência política para agir no sentido de tornar essa data como uma comemoração da luta dos afro-brasileiros. E veja, eles não comemoram no 13 de maio. Né? O 13 de maio, que é outra data importante, que é a abolição da escravidão, não é comemorada, mas 20 de novembro é. Por quê? Porque eles vão interpretar que 13 de maio mostra, não dá conta do protagonismo dos escravos, ex-escravos, dos abolicionistas, no sentido de terminar a escravidão. Parece que o 13 de maio foi uma concessão, uma benesse do Estado brasileiro para com a população escrava, né? E eles passivamente receberam isso. Agora, 20 de novembro tem a ver com o quê? Com a morte de Zumbi de Palmares, que foi um dos maiores movimentos de resistência, né? Um dos maiores quilombos que se constituiu no Brasil colonial, na América Portuguesa. Então, ali mostra um protagonismo da população escrava, da população afrodescendente. 13 de maio, não. Então, os movimentos afrodescendentes, os movimentos negros brasileiros, eles vão buscar uma outra data que mostre eles como agentes da história e não como passivos. E aí isso vai ganhando importância em função dos debates da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira debate isso, a sociedade brasileira passa institucionalmente, pelo menos, a combater o racismo, combater a discriminação, combater a desigualdade que vem da história e, articulado com isso, transforma essa data num feriado, mesmo que não seja nacional, seja um feriado facultativo. Mas isso mostra o quê? Mostra as discussões que acontecem no presente, né? Para recuperar um passado. Passado e presente eles estão absolutamente articulados. Não fica também com uma questão política complicada quando a gente analisa que algum município decreta feriado, outro município não decreta feriado? Não pode existir aí uma análise preconceituosa daquele município que não decretou feriado nessa data? Pois é, essa tensão realmente existe, né? Essa tensão está colocada. Não se teve uma postura do ponto de vista federal de instituir o 20 de novembro como um feriado nacional. Então, isso mostra as tensões, né? As tensões desses movimentos em conseguir efetivamente transformar essa data num feriado nacional. Agora, professor, como doutor em História, como é que o senhor orienta, como é que o senhor chega na sala de aula para formar o aluno, estimulando o aluno não só a entender a história, mas como ter uma didática para ensinar a história para os futuros alunos desses seus alunos e enaltecer essas datas? Como é que, de repente, estamos aí em 2000 e indo para metade do século XXI e rumo a 2015, e daí a gente começa a refletir como é que eu dou didaticamente incentivo, estímulo para ele comemorar uma data de 200, 300 anos atrás? Mais uma vez, eu tenho isso com clareza como professor de história. Muita gente acha que história, o conhecimento histórico é uma coisa que não tem articulação com o presente. Mas a história ela não é simplesmente o estudo de não apenas acontecimentos, mas a historiografia vem falando em processos históricos do passado. Mas esses processos históricos eles repercutem no nosso presente, né? Então é fundamental, e
o esforço todo é tentar apresentar isso de uma maneira didática, é que essas datas, muitas dessas datas, ela tem uma relação com lutas sociais e aspectos que constituem fundamentos da sociedade brasileira. Por que eu acho que é importante, não apenas falar que 21 de abril, Tiradentes, mas vamos entender por que nós comemoramos essa data. De repente, 21 de abril nos dá uma dimensão de um tipo de república que se implementou no Brasil. É um tipo de projeto republicano. Tudo bem, é um movimento republicano, mas que tipo de projeto republicano é esse? No caso do Tiradentes, representando uma espécie de modernização conservadora. Né? Queremos a modernização da sociedade brasileira, mas não queremos uma inclusão social muito grande, pelo menos naquele período, na virada do 19 para o século 20. Então, 21 de abril representa isso. Consciência negra. Por que não se comemorava esse feriado? Até pouco tempo não se comemorava esse feriado. Por que ele passou a ser comemorado? O que significa para toda uma população, para toda a população afrodescendente, afro-brasileira, o que significa pensar a história brasileira a partir de um sujeito, que é o Zumbi de Palmares, e o Quilombo de Palmares. Então, é fazer essa interpolação, né? Sempre esse diálogo passado-presente. Essas datas, elas não podem ser pensadas descoladas como datas em si, separadas do processo histórico. Elas têm que ser inseridas no processo histórico, pensadas como projetos e que vão estruturar um tipo de sociedade brasileira, ou pelo menos uma ideia de sociedade brasileira. E aí é por isso que eu falei, né? Tem que problematizar essas datas. E talvez aí essa problematização torne as pessoas interessadas em discutir essas datas e, ao contrário do que apareceu, né, ter consciência dessas datas, até para criticar, se for o caso. Então, isso que eu ia comentar, porque parece que nessa geração online, onde as redes sociais são instantâneas, se sabe do que acabou de acontecer, mas não se dá importância pelo que aconteceu. E, consequentemente, não se dá importância pela data e pelo feriado. Será que precisaríamos de tantos feriados também? Ou mais da discussão da data em si, não necessariamente como feriado? Essa é uma discussão pertinente que pode ser colocada. A inflação de feriados no Brasil, né? Talvez outros países não tenham tantos feriados quanto o Brasil, porque é uma combinação de vários feriados, né? Feriados de cunho religioso, feriados processos históricos, fatos históricos, enfim. Essa é uma discussão que está colocada. A sociedade brasileira, não sei, o Congresso, o Poder Legislativo, tem que debater sobre isso. Isso é uma questão, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Rogério para falar dos ditos feriados religiosos. Você que é católico sabe da importância desse feriado. Você que não é católico, por outro lado, tem um feriado à sua disposição. Você que não é cristão, ateu, também pode curtir e aproveitar o feriado. Será que você acha ético também isso? Voltamos já.